Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do FNcast, o podcast oficial do Fórum Nerd, onde a cada semana eu bato um papo, entrevisto, troco uma ideia com uma galera bem legal, de diferentes áreas, seja do cinema, da música, do jornalismo, do entretenimento, dos esportes. Hoje, infelizmente, de novo, né, o João, meu fiel companheiro, meu fiel escudeiro, que sempre grava aqui comigo, ele ainda não conseguiu retornar, mas em breve ele estará de volta, tá? Pessoal, antes da gente começar, só aqueles recadinhos de sempre, antes de eu apresentar nosso convidado, acesse nosso site, o forumnerd.com, o com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na cultura pop, como anúncio de filmes, de séries, de trailers, anúncio de elenco, além das críticas dos principais lançamentos, artigos, entrevistas e diversos outros conteúdos. E você também pode seguir o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, onde você nos encontra no Fórum Nerd, no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum, no antigo Twitter, né? Hoje o X ou o X. E você pode se inscrever aqui em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, onde semanalmente, além das entrevistas e dos outros podcasts que nós temos, a gente também posta vídeos sobre diferentes conteúdos. E se você prefere consumir esses conteúdos por outra plataforma que não seja o YouTube, você pode também nos seguir no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e diversas outras plataformas. Se você prefere não nos assistir, mas nos ouvir, fica melhor assim, você pode fazer isso por lá, ok? Hoje, meus amigos, eu estou com um convidado muito especial, porque ele é ator, diretor, dublador, ele faz uma série de coisas. Eu estou aqui com o... Vamos abrir a câmera para ele. Eu estou aqui com o André Marçal. Olá, André. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que assistem, acompanham o canal. Muito obrigado. André, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra, satisfação total poder bater um papo com você, trocar uma ideia. Brigadão mesmo. Espero que goste da oportunidade. Já estou gostando já desde do e-mail. Pô, legal demais. André, eu sempre brinco com os convidados aqui, com o João, quando ele está por aqui, de começar do começo, né? Como que começou sua paixão? Ela vem de família, teve muita influência de amigos, interna e externa. Como que começou sua paixão por querer ser um ator, querer por entrar nessa área, né, do audiovisual, que aqui no Brasil acaba sendo uma área muito complicada para a pessoa conseguir ingressar, né? Não é uma área tão simples assim, muita gente tenta e acaba desistindo durante o percurso. Sim. Como que foi esse início para você? Bom, eu não vim de uma família de artistas, eu sou o ovelha negra da família. Eu sou o filho mais velho, eu tenho mais um irmão, que é 2 anos mais novo que eu, e o meu início, a minha primeira vez que eu me apresentei com alguma coisa foi na escola. Obviamente, acho que a maioria das pessoas se apresentaram na escola. E eu estava na 8ª série, eu fiquei com tanta vergonha, que eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. E alguns aninhos depois, eu ingressei. A minha família ela é de tradição católica e eu fiz parte desse processo todo que um católico passa. Então, assim, eu fui batizado, eu fiz primeira Eucaristia, eu fui coroinha, eu participei de movimento jovem, eu fiz a crisma. Então, todos esses ritos de passagem que o catolicismo coloca para o católico, eu fiz. E foi participando de movimentos jovens na igreja que eu descobri o grupo da arte na igreja, né? Na igreja do bairro onde eu cresci. E aquilo começou a me despertar o interesse na arte da atuação. Eu comecei a fazer, falei, cara, eu acho que eu gosto de fazer isso. Eu comecei a me interessar, comecei a buscar cursos, né? Fui atrás de oficinas, montei um grupo de teatro junto com um amigo meu, no bairro onde eu morava. Comecei a estudar e eu levei os meus primeiros 5 anos ainda de uma forma muito amadora por razões óbvias, né? Eu não sou natural do Rio, eu sou natural de Belém, no estado do Pará. E
eu não via que isso seria algo que eu teria futuro, pelo menos não morando lá. Ia esbarrar em um teto onde eu teria que me virar com outra coisa para poder seguir com isso em paralelo. E então, os meus primeiros 5 anos, eu levei isso de uma forma muito amadora. Era muito oba-oba, apesar de amar muito. Na minha cabeça, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer disso um modo de sobrevivência, né? Não O ganha-pão, né? não tinha, era muito difícil. Até poderia tentar, mas não sei se ia chegar num nível em que eu teria condições dignas de viver. Pelo menos eu não via dessa forma. Pode ser que a gente encontre alguém em Belém que seja assim. Naquela época, isso era final dos anos 90, eu não via isso. Até que eu decidi que queria mais, né? Fui em busca do meu registro profissional, né? Que nós chamamos de DRT, que nada mais é do que Delegacia Regional do Trabalho, que é o registro profissional do ator, e me mudei para São Paulo, onde eu morei por 7 anos lá. E paralelo a tudo isso, a todo esse processo de estudo, de construção, eu fiquei muito evidente no cenário belenense, em meados dos anos 90 até início dos anos 2000, era muito espetáculo, era muita gente me convidando, eu estava ali, estava num trabalho, estava no outro. Paralelo a isso, eu também sou um apaixonado por artes marciais, apaixonado. E com 8 anos, meu pai me colocou no judô, porque eu era muito 220, vai treinar alguma coisa, porque eu era 220 total, uma bateria que não acabava, e meu pai achou que, para o meu bem, para melhorar a minha disciplina, as artes marciais seriam algo construtivo para o meu caráter. E, graças a Deus, agradeço muito meu pai por isso, porque eu conheci o judô, depois não fiz mais o judô, aí fui para o karatê, fui para o taekwondo, até que eu encontrei o kung fu, me apaixonei, e foi quando eu me formei faixa preta. Então, paralelo aos estudos das artes cênicas, eu também fiquei nas artes marciais ali junto. Bacana. E eu fui para São Paulo. Perdão, pode continuar. Desculpa. Não, por favor, pergunte. Paralelo com as artes cênicas, você chegou a trabalhar, por exemplo, dando aula de artes marciais, alguma coisa assim, ou você sempre usou como apenas esporte mesmo, assim, não como trabalho? Sim. Eu, por um período, em São Paulo, eu dei aulas de Kung Fu, como uma forma de ter uma grana. Uhum. Eu ter uma grana. Não era meu objetivo de vida abrir uma escola de Kung Fu. Nunca quis. Eu sempre quis treinar para mim, para minha autodefesa e para utilizar o que eu pudesse de performance no palco ou nas telas. Então, eu dei aula por um bom tempo. Durante eu ter passado os 7 anos em São Paulo, eu dei acho que 1 ano, 2 de aula. E quando eu voltei depois eu voltei a Belém, e depois de 7 anos, e uma das minhas filhas pediu para treinar karatê. E eu ia buscar ela no colégio e tinha a aulinha de karatê. E toda vez que eu ia buscar, o professor começava a me provocar. Você vai treinar ou não vai? Vai só ficar assistindo a filha ou não vai? Vem e treina. Aí eu voltei para o karatê também. E isso já foi antes, por exemplo, da pandemia. E no karatê, pelo menos nessa associação que eu treinei, para você conseguir a faixa preta, quando você chega na marrom, você tinha que dar um período de aulas. Você tinha que dar aulas, era quase que um requisito, um pré-requisito para você prestar o exame para a faixa preta. Você precisava dar aulas. Então, como faixa marrom, eu cheguei a dar, eu acho que também 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco de aulas para poder cumprir a carga horária. Aí veio a pandemia, aí tudo desandou, aí eu disse, não, vou tentar o Rio de Janeiro agora, vou tentar o mercado de lá. Então, por esses motivos eu dei aula. Legal. Você, então, foi para o Rio pós-momento de pandemia ali, ou durante, né, o momento de pandemia. Você não tinha ido para ele ali antes de 2019? Não, eu nunca nem tinha. Durante eu ter morado em São Paulo, eu nunca nem. A única vez que eu passei pelo Rio foi porque eu fiz uma escala
no aeroporto. Foi o único rio que eu conheci. Mas antes disso, eu não conhecia nem o mercado. O mercado paulista, ele é muito forte com o teatro lá. É muito forte. Muito forte também com a publicidade e propaganda. Também é muito forte lá. Sim. Mas eu estava sentindo falta de buscar o audiovisual. Lá tem, assim como em Belém também tem o audiovisual lá, que está dentro de um determinado tipo de mercado. Uhum. Em São Paulo tem também, mas o polo maior do audiovisual é aqui no Rio de Janeiro. Sim. E aqui principalmente também, por exemplo, porque além do teatro, além do cinema, também, por exemplo, tem a TV Globo, por exemplo, que fica no Rio, que é muito forte, né? A maior parte das Record novelas, aqui, né? a Record também está aí, as novelas. Maurício, uma questão que eu vejo muitos atores conversando, não sei se isso acontece com você, você era uma criança tímida? Porque a gente de fora, às vezes a gente imagina, por exemplo, um ator, você sempre, principalmente do teatro, né, que você tem o público, a reação ali na hora, né, diferente de um filme, de uma série, por exemplo, que você só vai saber a reação do público quando o produto tiver pronto. A gente sempre imagina que para conseguir fazer isso bem, tem que perder a vergonha. E eu, curiosamente, vejo que a maior parte dos atores comenta que era bem tímido na infância, inclusive usou até o teatro como uma forma de tentar melhorar nessa timidez, né? Com você foi assim também? Não. Eu não posso te dizer que eu fui uma criança sem vergonha. Eu tinha alguns momentos em que eu tinha algumas vergonhazinhas ali com alguma situação. Mas, de uma maneira geral, quando eu me observo, eu vejo que eu não tinha vergonha, porque, por exemplo, eu participei muito de quadrilha junina. Sabe? É muito forte no Norte e no Nordeste. Sim. As quadrilhas juninas são muito fortes. Então, eu participei de quadrilhas juninas desde criança. A própria arte marcial te faz trabalhar um pouco isso, porque imagina, você vai para um torneio, está todo mundo te olhando, tem um monte de gente vendo você fazer tal. Então, quando eu olho para trás, eu poderia sentir um certo incômodo, mas eu não era aquela criança assim que não me põe nisso aqui porque eu vou travar. Não. Eu acho que eu fui uma criança até bem estimulada para aparecer. Legal. E, André, qual que foi o momento, assim, que você sente que foi, por exemplo, o ponto de virada da sua vida, que você começou a perceber que você realmente conseguiria viver das artes cênicas, você, por exemplo, não precisaria ter algum tipo de trabalho paralelo? Existe, assim, que você tem essa visão dentro da sua carreira, um momento que você fala, opa, eu acho que daqui, sabe, vai dar uma guinada boa. Você lembra desse momento que você teve pela primeira vez? É curioso você comentar isso. Assim, a vida artística, né, se você ainda não conseguiu chegar num topo de reconhecimento público, reconhecimento profissional, ou reconhecimento do seu trabalho, né? E você engatilha, por exemplo, um trabalho bom atrás do outro, um contrato bom atrás do outro para você. Quando você não tem isso ainda, invariavelmente vai acontecer momentos na sua vida que você vai precisar de outra coisa para poder sobreviver, para poder ganhar né? Não tem como você ficar esperando o tempo todo pela proposta. Em São Paulo, os meus 3 primeiros anos, quando eu cheguei lá, por exemplo, eu trabalhava paralelo. Eu tinha um trabalho e eu fazia as minhas outras coisas. Depois desses 3 primeiros anos, chegou um ponto que eu disse assim, olha, não dá. Eu preciso focar nisso aqui. Sim. Foi quando eu fui demitido da empresa que eu estava e eu ingressei num grupo de teatro infantil. E é impressionante como o teatro infantil salva todo mundo. Porque o teatro infantil sempre tem público. Sim. Final de semana, seja onde for, você sempre tem um público infantil, porque os pais gostam de ir para o shopping, gostam de passear e gostam de levar a criança para assistir. Então, a partir daquele momento, eu vivi mais 3 anos lá, mais 4 anos lá, da minha profissão. E aí eu engatilhei com teatro empresa, fiz curso de dublagem, comecei a dublar,
eu dublei não existe mais, era UniArte São Paulo. Cheguei a fazer alguns trabalhos em filmes, algumas animações, aquele Wolverine e os X-Men, o Samurai de Lembro. Prata, é a minha voz no Pô, Samurai de legal, Prata. legal, legal demais. Teve uma outra animação que era de uns garotos que era de futebol, era um futebol de rua, tinha torneio, não sei o quê. Eu fiz 2 vilões nessa animação. Meu Deus, eu esqueci agora o nome, era não sei o que, Soccer. Aí agora eu não recordo, que já tem um tempinho. Então eu comecei a trabalhar aqui ali, comecei a ver, cara, tá desenrolando aqui o negócio. Aí trabalhei com teatro empresa e viajei para o sul para apresentar trabalho daquelas grandes empresas. E aquilo começou a ver, cara, eu tô trabalhando. Eu podia não estar ainda fazendo nenhum papel importante numa novela, por exemplo, algum filme. Trabalhei em alguns filmes, fazia uma ponta ali, uma ponta aqui. Só que por motivos pessoais eu precisei retornar para minha cidade. Mais uma vez, falei, cara, eu não tenho o que fazer aqui, eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Né? E como graduação, eu também sou assistente social. Legal, bacana. Desengavetei o diploma, fui trabalhar como assistente social, mas logo bate aquele desespero, cara, eu preciso encontrar meu paralelo aqui com a arte, porque senão eu vou acabar surtando. Eu não vou conseguir me equilibrar. Já é difícil a gente se equilibrar fazendo a coisa que a gente gosta, porque o mundo é cheio de adversidades, né, para a gente superar. Exatamente. Não fazendo aquilo que a gente gosta é terrível. E aí eu busquei encontrar, em paralelo com isso, comecei a produzir obras, comecei a estudar coreografias, né, de luta, comecei a produzir obras, comecei a ajudar a montar coreografias onde tinham cenas de ação, cenas de combate físico. Estudei cinema de forma independente para poder entender isso, movimento de câmera, por que faz isso, por que faz aquilo, por que o ator, como é que se leva um ator, o personagem a executar um determinado movimento. Então, eu fui nesse rumo e comecei a desenvolver minhas próprias obras, a trabalhar com companheiros lá, com produções de lá, locais, com obras. Tem um Tudo de filme modo independente, né? de modo independente. Tive filmes que foi para festival. Teve um filme que foi para festival, antigamente não existia Dia, que é do diretor chamado Adriano Barroso, e tinha coreografia de luta, os caras já estavam me chamando, pô, André, vem cá, vem me ajudar aqui, porque eu não manjo disso aqui, me ajuda para eu poder, e aí eu já estava nessa pegada. Uhum. Até que, enfim, né, entrou a pandemia, e acabou a pandemia, passou mais um pouquinho, organizei e vim embora. Legal. André, você comentando da pandemia, por exemplo, eu falo muito por mim. Eu fiz um curso, né, de 3 anos pela Ancine, a Agência Nacional aqui de Cinema do Brasil, sobre Sim. roteiro, sobre direção. Mas eu sempre tive medo, por exemplo, de ingressar nessa área. Por exemplo, quando eu estava com os meus 17, 18 anos, na hora de, sabe, de escolher a faculdade, que é uma fase muito difícil, né, pra gente. Eu fiquei com medo, por exemplo, de fazer cinema, porque todo mundo falava para mim, mas, cara, é muito difícil. Sabe, o pessoal falava, por que você não faz educação física, faz, sei lá, RH, faz esse tipo de coisa. Aí eu acabei, por esse medo, ingressando, porque eu não sou de família que tem grana, de família rica, nada. Eu precisava também trabalhar, precisava pagar minha faculdade, né? Precisava fazer tudo isso, eu acabei fazendo publicidade e propaganda. Mas paralelamente continuei estudando cinema. Só que, porém, quando teve a pandemia, que foi o momento em que o Fórum Nerd foi criado, se não fosse o Fórum Nerd, por exemplo, eu tinha entrado numa depressão profunda, porque meu trabalho, eu comecei a trabalhar de casa, e por mais que a gente pense, pô, trabalhar de casa é bom, mas a gente tinha uma vida, aquela rotina pegada. Eu sou de São Paulo também, né? Você conhece bem São Paulo. São Paulo é a correria, é o trânsito, é todo mundo com pressa, né? O O centro ali paulista, não para, cara. Impressionante. exatamente, o paulistano, ele tem essa forma, assim, de viver, parece que tá sempre correndo, sempre precisa chegar no lugar mais rápido, tal. E a pandemia, assim, eu fiquei maluco quando teve. Quando ela teve para você que vive da arte, você também teve essa sensação, assim, esse medo bateu forte, ou você conseguiu levar isso com mais naturalidade, assim, em prol do seu trabalho mesmo? Olha, eu vou te falar o seguinte: quando a pandemia entrou,
ou aconteceu um ponto de virada na minha vida, porque assim, eu estava em Belém com uma microempresa de foto e filmagem, e ela fechou, por razões óbvias. Sim. Ninguém mais se formou, ninguém mais fez aniversário, Ninguém ninguém estava fez mais casando nada. naquele momento, né? Ninguém se casou, então não teve jeito, eu precisei fechar, e eu achei que eu ia passar necessidades básicas, assim. Obviamente, não tanto porque eu tenho família, né? Pai, mãe, vivo e tal, mas, cara, assim, eu prover alguma coisa, estava fora de cogitação. E aí a pandemia me trouxe um trabalho como assistente social. Eu já tinha parado e eu tive que voltar, porque, assim, eu não sei nem que palavra te colocar. Como estava todo mundo desencarnando, estava todo mundo indo mesmo, de arrasta para cima, os profissionais também estavam indo. Sim. Naquele momento. E os hospitais começaram a ficar sem. E começaram a ir atrás de bora chamar quem. E tinha gente que não queria ir. Imagina, eu fiquei na linha de frente. Na época da primeira onda da pandemia, eu estava na linha de frente do Covid. E obrigado Deus, porque eu nunca peguei. Nunca tive nada de Covid. Nossa, que legal, que história linda. Aquele primeiro momento em que a gente vestia, tinha que andar com aquela parede, andava parece um astronauta, aquelas roupas né, para proteção de vírus, andava em máscara, aquele coisa tampando o Parece um vidro, capacete, né? Esse um capacete, a gente ficava atendendo as pessoas e óbitos e óbitos e óbitos e óbitos a toda hora, as famílias gritando, todo mundo desesperado, o hospital não tendo como comportar as pessoas e carro funerário chegando. Eu estava nesse momento da pandemia, a minha cabeça ficou tão preenchida desse caos que eu não tive tempo de pensar em arte naquele ano. Eu só queria que tudo isso acabasse. Era a única coisa que eu pedi a Deus, porque então, assim, nesse momento de pandemia, assim como você, eu ouvi relatos de muita gente que ficou em casa achando que ia surtar. Ia ter agora, vou sair dessa pandemia com o psicológico destruído, porque, né? Então, a minha preocupação era, eu chegava na minha casa, né? Eu tinha que chegar, eu entrava pela lateral, pelo saguão, aí tinha que tomar banho no chuveiro que ficava no fundo, com um sabão de coco, porque se eu viu que o sabão de coco ajudava para poder entrar na minha, sabe? Então, assim, a vida ficou num ponto de eu só quero sobreviver, só quero passar por isso. Então, graças a Deus, eu sei que foi uma situação difícil para a humanidade, mas se não fosse a pandemia, eu não tinha conseguido um trabalho, conseguindo renda, porque era um contrato com uma empresa que foi contratada pela prefeitura. Eu tinha um contrato, eu tinha comida, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então, assim, eu me considero, mesmo estando à frente e vendo as desgraças que aconteceu na vida daquelas pessoas, do usuário do Sistema Único de Saúde, eu me considero um privilegiado. Com certeza. Eu vivi a dor do outro. Na minha família, dos mais próximos, pai, mãe, tio, ninguém foi. O Covid não levou. Sim. Mas eu convivi, e eu sentia na pele o desespero daqueles em que o Covid levou. Sim. Assim, comigo também, da minha família, graças a Deus, eu não perdi ninguém, mas eu acabei perdendo bastante amigos, né? Eu acabei bastante amigos e, curiosamente, as pessoas que eu tive que eu acabei perdendo eram pessoas jovens, porque no começo muito se falava das pessoas de risco, né? Que incluía os idosos, das pessoas que eu conheci, que infelizmente faleceram de Covid, nenhuma era idosa. Acho que a pessoa mais velha, se ela devia ter 38, 39 anos, que era jovem, né? Mas na minha família, eu até onde saiba também não peguei.
eu já fiz vários testes, eu faço até hoje ainda, né? Toda vez que eu fico gripado, eu tava comentando com você em off aqui que eu tô bem ruim de gripe, inclusive já fiz um teste para ver, né? Porque eu sou totalmente medroso disso, e na época da pandemia eu sofri porque eu tinha certeza que eu ia morrer, né? A gente já pensa o pior, já começa, aí se não fosse assim a criação do Fórum Nerd, os conteúdos que a gente produz, o contato mesmo que não físico, né? Porque estava todo mundo em casa, mas o contato que a gente fez pela internet, com os convidados que a gente entrevistou, com as pessoas que acabaram conhecendo, participações que fizemos, me ajudou demais, cara, demais. Eu não sei, assim, eu acho que se eu tivesse pego, talvez, pela questão da cabeça mesmo, eu teria me entregue, assim, né? Porque essa questão psicológica abalou muito, né? Abalou muito. Então, retomando, te respondendo, né, retomando aqui para essa questão, então eu não tive tempo de raciocinar. Quando o mundo começou a entrar numa certa normalidade, as coisas começaram a voltar. Eu ia estrear uma peça em Belém, né, eu estava com um grupo, que era o grupo Encenação, e estávamos com uma peça com um tema regional de lá chamado Vamos à Feira. A gente já estava ensaiando, já prestes, quando começou a estourar aquilo, outro diretor disse, olha, gente, fechou tudo. A gente ficou... Era assustador, jamais passava pela cabeça, né, da nossa cabeça, de que esse tipo de situação e condição para a sociedade pudesse acontecer. Mas aconteceu, e eu, nesse primeiro momento, achei, cara, não sei o que eu vou fazer. E me considero um privilegiado mesmo. Ah, com certeza, com certeza. E do processo gradual, né, da volta da pandemia, porque se eu não estiver enganado, eu acho que ali no final de 2020, ou talvez começo de 21, eu não lembro exatamente da data, começa a acontecer aquelas flexibilizações, né? Então, por exemplo, os teatros começam a abrir, mas com a plateia reduzida. Você já volta a trabalhar com a arte nesse momento, ou ainda você volta um pouquinho mais para frente, já quando já estava, por exemplo, sei lá, 50% da plateia, porque tiveram, na época tinha as cores, né? Tinha a fase vermelha, que era mais grave, né? Eu não lembro todas, assim, porque a pandemia, apesar de não fazer tanto tempo, ela abalou tanto que para mim eu tenho a sensação de faz uns 6 anos, assim, e a pandemia até, tipo, 2 anos atrás a gente ainda vivia ela, né? De menor do que era 2020 e 2021, mas ainda assim vivia um pouquinho. A pandemia começou em 2019, não foi? Não, ela chega aqui pra gente, eu acho que março de 20, né? Mais ou menos meio de março. Eu acho que por aí, Em 21, eu já comecei a ser chamado para trabalhar lá, né, com o teatro. Mas se eu não me falha a memória, foi final de 2021 que eu recomecei a retomar para 2022. Foi. Eu parou tudo e eu só consegui mesmo retomar no final de 2021. Que era a fase que o pessoal já estava conseguindo tomar as vacinas, né? Porque 2020 não teve como. No final de 2021, quando todo mundo já tomou vacina, os teatros as pessoas já começaram a ter um pouco mais de coragem para tentar retomar um pouco da vida que existia como ela era antes. E foi isso. 2020 foi de 2021, então não foi logo de imediato, não. Levou-se um tempo para que eu retomasse. Certo. Porque também... André, você ia completar? Pode falar. Eu ia completar que não estava tendo trabalho, não estava tendo. Sim. A gente, cobrindo as notícias, né? Eu, pelo menos, tive uma percepção que quando, por exemplo, os cinemas reabriram, a gente teve bastante sucessos assim de bilheteria, que a nível mundial mesmo, por exemplo, como o Top Gun, né? Com Tom Cruise, o próprio Homem-Aranha, né? Que teve a participação do Andrew Garfield, do Tobey Maguire. Você sentiu que quando teve essa reabertura, o público também, ele ficou mais sedento pelo teatro? Você como ator, como artista ali, você teve essa percepção? Ou você acha que teve aquele processo que aconteceram com diversas outras áreas ainda do pessoal
de repente com medo de ir lá, com medo de aglomerar, com medo de ter o contato. Você ali na fase de em cima do palco, como que você teve essa percepção quando o público pôde, enfim, voltar para as apresentações, para os espetáculos? Eu acho que impactou ainda, cara. Impactou. O teatro em si, ele já é uma área em que a gente precisa se desdobrar muito para que o público vá. Sim. Antes da pandemia ou depois da pandemia, essa coisa do teatro ela sempre foi um pouco mais de esforço, porque, como eu falei para você, em São Paulo eu já vi isso melhor. As pessoas vão ao teatro mais, elas buscam mais isso como forma de entretenimento. Em outros estados, até mesmo aqui no Rio, no Rio eu estou há pouco tempo para te avaliar. Eu estou numa obra, eu estou num trabalho agora que ele traz público, mas eu não posso falar pelas outras companhias, pelas outras pessoas, pelos outros segmentos, porque eu não tenho parâmetro para te dizer. Mas o teatro em si, ele sempre foi uma área em que, se a produção não tiver engajada com o marketing, com a divulgação, ele já vai vir pequeno mesmo. E na pandemia piorou. Então, é lugar fechado, né? Lugar fechado assustava logo de início nesse pós-pandemia. O cinema, em alguns casos, eu não sei como é que foi, não sei se foi em todas as cidades, eu sei que o cinema impactou de uma forma muito drástica, porque a indústria teve que se reinventar durante a pandemia. Os streamings bombaram, e as pessoas se acostumaram a não sair mais de casa para esperar. Cara, eu não vou no cinema, daqui a 3 meses o filme que estava no cinema ele vai estrear aqui na minha televisão, na minha casa. Eu não vou sair daqui com esposa, com filho, com o cachorro para o cinema, porque o custo é triplicamente maior do que eu ficar aqui na minha casa. Como então os streamings flexibilizaram valores, tentaram colocar mais títulos, mas o catálogo aumentou para poder mudar isso. Então, no meu entender, no meu ver, o cinema também se impactou. Claro que obras como o Homem-Aranha, com a participação dos outros atores que também interpretaram o Homem-Aranha, a gente sabe que isso vai explodir. Porque pela campanha de marketing, pelo apelo que é, né, pelo personagem que vende muito, ele vende, o Homem-Aranha vende, tudo o que você botar dele vende, mas tiveram obras e que tenho certeza que foram tiveram um resultado muito ruim, e por consequência dessa pandemia mesmo. Se não me falha a memória, só para você ter uma ideia, o Mulan, que também foi dessa época. Foi, Mulan 2020, foi terrível. Assim, ele ficou só pouquíssimas semanas em cartaz e a Disney, olha, joga no streaming que é melhor. Sim. E nessa época da pandemia também, eu não sei se você lembra, deu uma polêmica muito grande da Warner com o Nolan, né? O Nolan, ele estava para lançar Tenet, e o Nolan queria que o Tenet fosse lançado nos cinemas, que ele acreditava, penso eu, né? Segundo algumas entrevistas também, que seria o filme que não salvaria, mas que levaria o público de volta para os cinemas. E a Warner adotou uma estratégia na época dela lançar os filmes no cinema, que quando já haviam sido abertos, sei lá, a partir de julho, talvez julho, agosto, ali, simultaneamente com a HBO Max. Então, na época, eu lembro que ela lançou Mulher Maravilha, 1984, ela lançou... Minha memória não vai ajudar com tantos filmes da Warner na época, mas ela lançou simultaneamente o próprio Esquadrão Suicida do James Gunn também. Só que aí acontecia o quê? Aí a HBO Max estava há pouco tempo no Brasil, ela chega em 2021, se eu não estiver enganado, aqui pra gente. Aí você vai pensar, pô, ela não lembro quanto que era a assinatura da HBO Max na época, mas vai, R$30, vai pegar uma assinatura simples. Você vai pagar R$30, você vai ver o filme no conforto da sua casa, você pode ver com toda a sua família, aí você prepara seu lanchinho, sua pipoquinha, você tá seguro, né? Do que você ir pra rua, você correr o risco de pegar a doença, gastar, se a pessoa vai com esposa, com filho, isso aí, nessa brincadeira gastou R$300, pelo menos. Mas é isso. Então, houve essa ressignificação de como as pessoas buscam, né,
o seu entretenimento em família e tal. Eu amo a experiência de você ir ao cinema, de pegar o ingresso, de levar o seu lanchinho, seja pipoca ou não, de sentar na poltrona que você escolheu e se agraciar com a obra que você escolheu para assistir, para sair com as suas impressões. Se você tem alguém do lado, ótimo, maravilha, você conversa. Se você não tem, você faz aquela reflexão sobre o que foi proposto, que mensagem foi, se estava bom. Para quem é da área, a gente já começa a perceber outras coisas que a maioria das pessoas não percebe, que você tenta, olha, tecnicamente, né, a coisa, puta, a fotografia não foi legal, ou o som estava maravilhoso, o roteiro estava impecável, os diálogos estavam isso. Então eu não abro mão disso. Sempre que eu posso, eu quero ter essa experiência porque eu amo demais esse processo todo. Mas óbvio, eu também ao mesmo tempo que eu também não dispenso tentar ligar a TV, vestir o meu pijaminha velho, pegar a minha pipoquinha e assistir dentro da minha casa. Também não abro mão disso, mas sou eu, né? Sou eu. Não tem como falar por todos. Sim. E, André, uma coisa bacana também, pesquisando, né, antes da gente gravar essa entrevista sobre você, além do teatro, né, você também comentou, você tem participações né, em TV, né, em novelas, em filmes, e curiosamente, vou fazer uma confissão para o público aqui, eu li que você participou da novela mais subestimada da história. Geralmente, quando a gente está conversando com o pessoal, vou dizer, eu tenho 32 anos de idade. Quando eu tô conversando com uma galera que tem mais ou menos a mesma idade, a gente comenta muito de O Clone, Senhora do Destino, Avenida Brasil, esse tipo de novela. E eu falo que tem uma novela que você participou que está no mesmo nível dessas novelas e quase ninguém cita. Qual foi? A Favorita. Ah! A novela mais subestimada da história. Eu fiz uma pequena participação, não teve nem diálogo. Sério? A novela acho que durou muito, se eu não estiver enganado, né? Eu ainda estava em São Paulo, foi uma locação que teve em São Paulo, e eu fui, na agência que eu era cadastrado lá, me chamou. Era uma cena de julgamento em que a personagem da Mariana Ximenes, que ela era par romântico com o Cauã Raymond. Isso, que ela tinha todo, na história, ela tinha aquele arco da mãe dela, que era a Patrícia Pilar, e tinha a dona dela, que era a Cláudia Raia, tinha a rivalidade das duas, né? Isso. E aí foi uma cena de um julgamento que eu tinha que ir agressivamente até o carro da Ximenes e xingar ela por alguma... Eu nem lembro mais, cara. Cara, você lembrou disso, eu nem lembro mais. Eu sou apaixonado por A Favorita, eu acho essa novela maravilhosa. E agora eu vou te confessar uma coisa. Eu acho que eu nunca vi essa cena. Sério? Você tem dificuldade de se assistir, André? Porque eu comento, tá? Por exemplo, eu faço os podcasts, aí tirando da parte da edição, eu não consigo me assistir. Eu não consigo, porque eu fico com raiva, eu falo assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Já tinha que estar alguém melhor do que eu. Eu tenho muito essa sensação, assim, você tem, e muita dificuldade com minha voz também. Às vezes eu olho e falo, puta, minha voz é horrível, minha voz é... Mas isso, assim, a autoestima lá embaixo, né? Você tem dificuldade de se assistir? Não. Não? Não mais. Eu já tive. No meu começo de carreira, eu me odiava. Eu sabia que eu não estava pronto. E, tecnicamente, ainda faltava um caminho para ser trilhado ainda para eu poder me aturar assistindo. Mas, depois de um tempo, eu passei a gostar do que estava vendo, não só por me achar lindo e maravilhoso, para me fazer uma autocrítica. Pô, aqui tá bom. Cara, aqui não tá bom. Puta, eu podia ter feito melhor. Ou então, puta, o editor podia ter escolhido aquele quadro, aquele momento. Que é uma coisa nossa, é minha, né? Assim, eu também estudei direção e fico naquela fissura de estar tudo 100%, mas eu subo com 100% que é para tua cabeça. As outras pessoas
não percebem, ou se perceberem, são uma sintonia parecida com a tua, são poucas. Mas eu não tenho, não. Eu tive um canal no YouTube que ficou, acho que uns 2 anos no ar. Eu desisti do canal por tempo, porque o YouTube começou a me encher o saco, começou eu era um canal chamado Sessão Kickboxer. Era um canal onde eu comentava sobre filmes onde a temática tinha artes marciais. Ou se não fosse de artes marciais, mas dentro do filme tinha luta. Então eu comentava, falava, explicava, e estava até indo bem com o canal. Mas não deu mais. Aí daqui a pouco eu usava trechos dos filmes, aí o YouTube começou a me cortar. Você não pode. Aí eliminava o vídeo, Dos tinha que ir direitos atrás do vídeo autorais, né? por causa dos direitos autorais. Eu falei, cara, eu não estou nem ganhando nada com isso, vocês estão me cobrando, eu estou alavancando um filme que já foi esquecido aqui, toma, tá aqui, ó, assistam, porque por esses e esses motivos, assistam o filme. E aí eu disse, quer saber? Não quero mais. E aí acabou que eu sinto falta. Vez ou outra eu quero assistir um filme, quero comentar e nunca mais publiquei nada. No YouTube tem essa particularidade, né? Principalmente com música. E aí eu me assistia de novo. Eu publicava e dava o play. Como é que eu tô aqui? Deixa eu ver como é que eu tô. Se eu falei certo o que eu queria, se eu disse certo o que eu queria passar, se eu consegui expressar para a audiência alguma coisa positiva. Pô, legal demais. Eu queria muito ser assim. É uma inveja boa que eu sinto, viu, André? Porque eu queria muito ser assim e não consigo. E, André, como que estão os seus projetos hoje? O que você tem feito? Por exemplo, eu sei que você está em cartaz nos teatros, né? Em Niterói. Como que estão os seus projetos hoje? Eu imagino que deve ter coisa aí que talvez não esteja certa que você não possa falar, mas que você pode contar para o pessoal de casa que está nos ouvindo, como que está o seu atual momento, no que você tem trabalhado, o que você pode contar para a gente? Neste momento, eu estou com um espetáculo chamado Há 2000 Anos, da Cia Renovart, que é um espetáculo que tem o nome do mesmo livro, psicografado por Chico Xavier, e foi ditado pelo guia espiritual dele, né, o mentor dele, chamado Emmanuel. Ele conta uma das encarnações do Emmanuel. Então, eu interpreto Chico Xavier e um outro personagem da peça chamado, coincidentemente tem meu nome, chama-se André de Gioras. É um dos vilões, é um judeu que se revolta contra o protagonista. Então, nesse momento, esse ano, eu estreei o ano com esse trabalho. Ele estreou em março, tivemos uma temporada no Teatro Natália Timber, e agora a gente segue com apresentações pontuais, né? Estaremos agora esse final de semana em Niterói, no Teatro Eduardo Kreischt, e aí segue outras apresentações. Meu Deus, a 4 de maio agora, deixa eu lembrar onde é que é o nome. Esqueci o local agora. Mas, enfim, e assim, esse ano vai lançar a 3ª temporada do Arcanjo Renegado na Globoplay, e eu estou com um personagem nessa temporada, que morre porque todo mundo morre nessa temporada mesmo, cara. O protagonista é meio Batman, e ele sai fazendo todo mundo ir de arrasta para cima. Então eu tô com um personagem lá. Eu também tô com um personagem na série Até Onde Ela Vai, que é da Univer Video, né, produção da Record. Eu faço um policial na série. Essa já estreou, já está na plataforma deles. É o Play Plus, né? O da Record, se eu não estiver enganado. É Play Plus, isso mesmo. É o Univer Video, eu não sei, eu lembro desse nome, Univer.video. Acho que é essa a plataforma. Ah, tá. Eu pensei no da Record, que é o Play Plus, né? Pessoal, então esquece tudo isso que eu falei, viu? Não falei besteira. Não, tá tranquilo. Somado a isso, como ano passado eu participei de teatro infantil também, eu sou o Homem de Ferro nos Heróis Vingadores da companhia Pepeto do Teatro Infantil, e eu faço o Tony Stark, o Homem de Ferro. E, então, essas apresentações, elas surgem principalmente
Dia da Criança, julho, que é férias, não sei o quê. Então, são apresentações trabalhos que tendem a surgir ao longo, né, e retorna. Eles estão sempre retornando, estão sempre... Então, nesse momento, o que eu tenho feito é isso. Massa, legal, legal. Só avisar o pessoal de casa também que nós estamos gravando aqui na segunda-feira, mas o episódio ainda vai sair na mesma semana. Você que acabou de ouvir o André falando sobre a peça dele, assim que terminar o vídeo, vai nos relacionados aqui do YouTube, que a gente vai deixar a informação bonitinha também, tá com o nome do teatro, o nome da peça, além das redes sociais do André, para se você estiver próximo, tiver condições de ir, para você ir lá conhecer o trabalho dele, apoiar também o teatro e diversos outros artistas. E, André, antes da gente fazer uma brincadeirinha aqui no final desse podcast, eu queria pedir para o pessoal para que você passasse onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode seguir e acompanhar o seu trabalho. @ator André Marçal. E aí não tem o cedilha, né? Fica @ator André, sem acento, Marcal. Né? E não sou parente do Pablo Marçal, é só uma coincidência de nome aí, tá? Ator André Marçal. Eu só tenho Instagram. Eu não tenho mais. Eu sou uma pessoa difícil de lidar com as redes sociais e eu tento utilizar uma da melhor forma que eu consigo utilizar. Então, eu não tenho Facebook e eu tenho um canal do YouTube que praticamente a mesma coisa que eu publico no Instagram é a mesma coisa que eu publico no canal do YouTube. Não tem muito. No Instagram, pelo menos, eu tenho uma interação com as pessoas quando perguntam, eu mando resposta e tal. No YouTube não tem isso. Agora, o que tem no YouTube que não tem no Instagram são alguns trabalhos com cenas mais longas, né? Que o Instagram tem um limite de tempo para você publicar e no YouTube ele é mais livre, você pode colocar mais conteúdo em tempo. Né? Então, você me encontra no Instagram. Se digitar André Marçal, eu tenho visto que quando as pessoas me procuram, eu sou um dos primeiros a aparecer. André, sem digitar o arroba, né? André espaço Marçal, como tem que ser, que vai aparecer. Sim. Também lembrando, pessoal de casa, todas as redes sociais do André estão na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá? Você pode ir aí que a gente vai deixar linkado direto. André, fazer uma brincadeirinha com você. No episódio anterior a gente fez isso com o Maurício Marçal também. Nosso público, né? A gente tem... A maior parte das pessoas que acompanham a gente são muito fãs de cultura pop, né? Então eles sempre fazem umas perguntas que é para você escolher um ou outro. Aí eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou ser legal, eu vou dar direito para você pular uma vez, tá bom? Se tiver uma... Eu já vou pedindo desculpas porque eu não sou muito bom nisso. Eu queria ser mais rápido. Eu já fui consumidor da cultura pop muito. Cara, eu lia gibi, eu tinha caixas que eu tive que doar conforme mudanças por acontecendo da minha vida. Mas eu vou me esforçar para tentar ser rápido. Bora lá. Ok, tem direito a um pulo. Se tiver alguma que é muito difícil escolher, você pode falar, essa eu pulo, hein, Luiz? Beleza? Tá bom. Bom, vamos começar do simples. Você tem alguma preferência entre Marvel ou DC? Não. As duas. As duas? Mas eu tenho que escolher pode se tiver que escolher uma, põe Marvel. Marvel. Você prefere o Robert De Niro ou o Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino. Brad Pitt ou Tom Cruise? Tom. Para consumir, tá? Para assistir, filme ou série? Série. Qual o seu filme nacional favorito? Você tem algum específico? Eu vou te dizer o que eu assisti agora. Nosso Lar 2 me tocou profundamente. Legal. Eu ainda não vi o 2, mas o 1 eu acho bem legal também. Você prefere... Chorei copiosamente. Chorei muito. Eu saí em prantos do cinema. Te entendo completamente que eu sou um chorão de primeira espécie, viu? Quentin Tarantino ou Martin Scorsese? Tarantino. Deixa eu pensar aqui. Eu queria ver algum, porque eu queria falar do meu diretor favorito, mas eu tô tentando pegar algum diretor. Vai,
pensei, Spielberg ou David Fincher? Pulo. Olha, eu fiquei feliz que você pulou, porque eu sou um fã safado do David Fincher. O que esse homem fizer, até esses filminhos meia boca que ele tá fazendo para Netflix, eu consumo e passo pano para ele. Meus filmes, Eu eu gosto dos consumo. dois, então eu vou pular, eu não vou decidir. Gostei da hora que você pulou, André. Pulou na hora certinha. André, queria muito agradecer você por ter participado do nosso programa. Foi bem legal bater um papo com você. Espero que você tenha gostado. Bem legal mesmo. Pedir para o pessoal de casa que se não conhecia o trabalho do André, sigam o André nas redes sociais, né? Tá tudo aqui. Agradecer ele de novo aí pelo tempinho que ele reservou para bater um papo com a gente. André, satisfação total. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, viu? Luiz, eu é que agradeço o convite. Fiquei lisonjeadíssimo. Muito obrigado a você e a todas as pessoas que assistiram e assistirão esse podcast. Eu desejo que você tenha, nesse seu caminhar, nessa sua trilha, todo o sucesso do mundo. Que o Papai do Céu abençoe as suas decisões e de forma sempre muito racional e sempre pensando na tua evolução profissional, cara. Pô, que isso, cara. Obrigado mesmo. Que você tenha toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo na sua caminhada, como está tendo. Além de todo o seu talento, muito legal, muito gente boa, muito simpático. Obrigado novamente, André. E pessoal de casa, obrigado. Vocês aí que nos acompanham. Como eu falei, sigam o André nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele também. E obrigado, né, por mais um episódio aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que de alguma forma ajuda o Fórum Nerd. E na semana a gente volta com o novo FNcast, pessoal. É isso. Sigam o André nas redes sociais, sigam o Fórum Nerd nas nossas redes sociais. E valeu, galera. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Valeu.